A história começa com o prota deitado embaixo de uma árvore enquanto fala: não preciso cultivar, não preciso lutar no palácio e ainda tenho um estabelecimento. Minha vida após renascer aqui é tão relaxante. Porém do nada, aparece uma fada dizendo: Anfitrião, eu sou sua assistente espiritual. Por favor, entre em contato comigo para receber suas tarefas. Mas o prota vira o rosto dizendo que não quer e manda ela vazar. A fada pergunta por que ele está recusando a ajuda dela, e fala que vai ajudar ele a dominar o mundo do cultivo. Porém, o prota diz que sabe toda a natureza do sistema, fala que o sistema é impressionante, mas, na verdade, isso é tudo sobre uma tortura infinita com aqueles rankings de pessoas arrogantes. Na minha vida passada, eu morri de tanto trabalhar. Agora que voltei à vida, mas agora você quer que eu volte a trabalhar para um sistema de novo. Porém, a fada insiste dizendo que vai trabalhar duro para melhorar. Mas ele continua recusando dizendo que trabalhar está fora de questão, e nunca mais irá voltar a trabalhar. A fada fica pensando, o anfitrião está recusando porque eu não estou trabalhando duro? Não, eu preciso ficar mais forte. Aí ela começa a voar enquanto ao redor dela sai energia espiritual. Mas na outra cena o prota tá cagando e a fada aparece dizendo, o sistema trapaça mais forte foi atualizado. A missão é bater a cabeça na parede. Mas ele continua recusando e fala que tem pânico de dor, aí manda ela procurar outra pessoa. Ele pensa, merda. Não tenho paz nem quando estou cagando. Esse sistema é irritante. Até quando o prota está comendo a fada aparece falando a mesma coisa falando que o sistema foi atualizado, e a missão é ir no portão da seita espada espiritual e receberá recompensas exclusivas. Mas ele recusa do mesmo jeito. A fada fica para baixo e se pergunta se ela não está se esforçando o suficiente. Muda pro protagonista deitado embaixo da árvore e a fada chegando chamando ele, mas ele manda ela para e fala que não quer ouvir o que ela tem para dizer. Porém, ela taca o foda-se e continua falando, anfitrião, o sistema foi atualizado para o melhor sistema invencível de ficar deitado. Então vincule-se comigo para receber muitas recompensas. Ele fala, eu não. Mas ele não termina de fala. Ele fica em alerta e pergunta, o que, o sistema de ficar deitado? A fada, sim. O melhor sistema de ficar deitado. Após se vincular comigo, você se tornará invencível no mundo do cultivo apenas ficando deitado. O prota pergunta, ficar invencível apenas ficando deitado? Impressionante. Você não está tentando me enganar para me vincular e então me matar como um porco gordo? A fada fala que jura que não está tentando enganar o protagonista, e diz que se for mentira ela irá travar e vai começar a dar bugs. O prota pensa que o sistema está sendo sincero, e talvez vai tentar. Aí fala, certo. Irei confiar em você dessa vez. O sistema, parabéns anfitrião, você vinculou ao sistema com sucesso, você recebeu sua primeira recompensa, o potencial do imperador. Aí ele sai do reino mortal e vai para o reino imperador estágio inicial. Vemos muita energia ao redor do prota enquanto ele fala, o quê? Eu pulei direto do mortal para o reino imperador. O sistema continua, o anfitrião detectado está respirando, recebe imediatamente o avanço do reino como recompensa e uma fruta do dom primordial. Aí ele vai do imperador estágio inicial, para imperador segundo estágio. Ele fica impressionado, nem ferrando, apenas respirei e já avancei de reino? Realmente é um sistema invencível de ficar deitado. Então, já que estou no segundo estágio do imperador, não vou me segurar. Aí começa tremendo tudo enquanto sai muita energia do local que ele está. Na seita da espada espiritual, vemos as pessoas assustadas enquanto outras duas pessoas conversam. O de cabelo escuro pergunta, esse tremor, o que está acontecendo? Será que nossa seita espada espiritual está próxima de enfrentar um desastre? O de cabelo branco, toque o sino, convoque as 9 almas e reúna todos os anciões no salão principal para uma reunião. As pessoas ficam se perguntando, um novo imperador ressurgiu? Esse poder é impressionante! Última vez que aconteceu isso foi há 500 anos. Na grande dinastia Seng, alguém fala, eu vislumbrei o segredo dos céus. Repórter imediatamente para a imperatriz. O nome desse novo imperador é Wang Yang e ele está na seita espada espiritual.
Muda pro nosso protagonista sentado enquanto sai energia espiritual do corpo dele. Ele olha para sua mão, falando bobagem sobre sua vida passada, dizendo que ele viveu até seus 26 anos e nunca segurou na mão de uma garota. Porém, a fada volta falando que detectou que o anfitrião quer encontrar uma companheira Adão, aí fala que vai começar a mostrar alvos disponíveis. Ele fica sem entender e pergunta se o sistema pode ajudar nisso também? Aí a fada mostra 3 beldades e mantém dizendo, o sistema filtrou os alvos mais interessantes para ele. O prota fica pensando e disse, não precisamos falar sobre qual escolher. Porque tenho que conquistá-las ainda, e isso dá muito trabalho. Mas a fada fala que ele ainda tem que reivindicar a recompensa da missão de Dão. Espera, eu ainda nem fui atrás de ninguém. Por que já tenho uma recompensa? A fada diz que a imperatriz Yelinan da grande dinastia Seng solicita uma audiência com o prota. O prota, nada mal, sistema Tang Ping, está trazendo uma esposa direto para a minha porta. A fada fica se gabando, é claro. Eu sou o melhor sistema invencível Tang Ping. Muda para um salão com várias pessoas e alguém fala, a imperatriz que conquistou as 6 nações, está vindo pessoalmente. O que está acontecendo? A mulher perguntou ao cara, esse imperador Wang Yeg é realmente da seita espada espiritual? Eu nunca ouvi falar dele. O cara, eu também nunca ouvi falar desse nome. O que está acontecendo? O cara de branco pergunta ao ancião Bai Fang se na seita existe algum ancião com esse nome. O Bai responde dizendo que nunca ouviu falar. Eu li os registros da seita e não achei nenhum nome Wang Yang. O cara de cabelo escuro fala, espera, eu me lembrei agora, nosso fundador ancestral teve um mestre chamado Wang. Porém, o cara fica de pé e grita dizendo, isso mesmo, esse Wang Yang deve ser o verdadeiro fundador ancestral. Ele está escondendo sua identidade e protegendo a seita todo esse tempo. Eles se reúnem e o de cabelo branco fala para Shang Fen das boas-vindas para a imperatriz, enquanto ele e os outros vão com ele para saudar o ancestral de joelhos. Na outra cena eles ficam de joelhos e o líder fala, saudações, ancestral fundador. O prota vira para a fada e pergunta, isso também é recompensa do sistema? A fada, isso é o comportamento espontâneo, não é relacionamento com o sistema. Ele pensa, vou só seguir o fluxo, aí começa a dizer, levante, não precisa ser tão formal. O líder fala, mestre ancestral, a imperatriz da grande dinastia Seng, quer uma audiência com você. Qual poder ser o motivo? Ela provavelmente está aqui para me propor em casamento. Eles ficam sem entender, propor em casamento? Como isso é possível? Essa notícia é chocante, ouvimos errado? O velho, uma imperatriz vindo propor casamento, isso nunca aconteceu na história. Já que a imperatriz está aqui, então vamos lá. A próxima cena é com a imperatriz perguntando, será que o imperador Wang não quer me ver? O cara cumprimenta ela e fala, o imperador Wang está meditando atrás das montanhas. Por favor, sua majestade, espere um momento. Vemos nosso prota chegando, a imperatriz pensa, essa aura e esse traje não se assemelha a um lendário imperador. Será que a profecia do conselheiro real está errada? O prota fica pensando, ah não, eu me esqueci de me trocar antes, para conhecer ela. Aí ele pede para o sistema um conjunto de equipamentos impressionante para melhorar sua imagem. Começa a rodear muita energia por ele enquanto o sistema fala, concluída a tarefa reunião. Você recebeu um conjunto de armadura do dragão imperial. Ele fica todo equipado com a armadura do dragão e ativa os efeitos do conjunto. A mulher pensa, essa é a verdadeira áurea de um imperador, é muito opressora. O velho, eu nunca pensei que a seita teria um especialista no reino imperador. A imperatriz fica de frente do protagonista e pensa, esse Wang é de fato um imperador, e seu reino é bem maior que o meu. Ela se ajoelha falando, Imperador Wang Yang, eu sou Yelinan, e venho pedir humildemente que salve nossa grande dinastia Seng. Nessa cena eu não sei quem está pensando, mas acho que é o prota. Ele fica se perguntando, essa é a mesma imperatriz que conquistou as 6 nações? Aí ele fala, por favor, levante-se, eu entendo as suas dificuldades, mas eu vivi em isolamento por anos, apenas para evitar esses assuntos mundiais.
Ela core e começa a dizer que se o Prota salvar a seita grande dinastia Seng, ela irá aceitar qualquer condições do Prota. O líder fica dizendo nos seus pensamentos que a imperatriz está fazendo um grande sacrifício. O Prota fica sem jeito, mas a imperatriz fala: se o imperador Wang Yang não se importa, eu estou disposta a oferecer eu mesma, para você. O líder e o velho ficam sem acreditar que ela se ofereceu si mesma, aí eles diz que isso é a maior novidade do mundo do cultivo. O Prota fica pensando, embora eu esteja tentado com a beleza da imperatriz, mas ele se pergunta, se ele aceitar ela, isso poderia trazer muitos problemas? A fada aparece mostrando a tela de sistema e começa a dizer que a imperatriz tem um corpo raro e mortal da Fênix. Ele pergunta o que tem de especial nisso. Aí ela dá um resumo para nós, dizendo que se um cultivador se envolver em um duplo cultivo com alguém que possui o corpo imortal da Fênix, eles instantaneamente avançarão um reino inteiro. Aí o Prota fica no mundo da lua, a imperatriz fica olhando para ele enquanto pensa, com grandes riscos vem grandes recompensas, ela faz um juramento pro Dão Celestial, dizendo que se ela voltar com sua palavra, que os céus mate ela e destrua sua alma. Depois do juramento ela volta a pensar que o Prota é muito talentoso e ela irá fazer esse sacrifício. O Prota suspira e manda a imperatriz liderar o caminho. Ele pensa, ai, levar uma imperatriz como esposa e de graça, onde mais eu encontraria uma oferta dessa? Aí é osso, esse Prota é meio sei lá tem nem como explicar. A imperatriz e seus guardas se ajoelham e ela diz, em nome de bilhões de cidadãos da grande dinastia Seng, eu agradeço ao imperador Wang Yang. Porém o líder chama o Prota e disse que a seita espada espiritual não pode sobreviver sem ele, e fala que os inimigos podem aproveitar essa brecha para atacar. Ele pediu para o protagonista considerar isso. Mas a fada surgiu do nada dizendo que o mestre da seita espada está pedindo ajuda ao Prota. Ela dá parabéns ao Prota, porque ele obteve a formação de matriz de grau imperial chamado Espadas Espirituais dos Nove Céus. Ele pensa, esse sistema é realmente generoso, por dar uma formação de matriz grau imperial. Que isso? Esse sistema é muito OP, o protagonista recebe as coisas sem fazer nada, esse é o sistema mais fácil de ganhar as coisas. O Wang mostra a formação e o líder pergunta sobre essa formação. O Prota fala, esse é as espadas espirituais dos Nove Céus. Quando ativar, ela irá garantir a segurança da seita. Aí ele manda ativar, e a matriz sai voando pela sala e se ergue no céu. A formação vira várias espadas douradas cheias de energia, aí elas se fundem virando um escudo ao redor da seita inteira. Na outra cena, vemos eles olhando para a formação e alguém fala, essa é a formação grau imperial. Agora nossa seita ascenderá à grandeza. Aí elogia o Prota dizendo que as habilidades deles são além da imaginação. A imperatriz fica pensando, essa matriz dos Nove Céus são mais fortes que a defesa da Ordem Imperial, o fundador da seita espada espiritual é realmente impressionante. De repente a garota de rosa fica de joelho e começa a dizer, mestre ancestral, por favor, permita que eu King Yao começar a servir ao seu lado. O Prota fica se perguntando, mais uma se jogando em mim? E isso está virando um campo de batalha. Não está ficando cada vez mais difícil? A fada aparece novamente dizendo ao Prota que ali o King Yao possui um raro físico espiritual da ressonância, e só aparece a cada 10.000 anos. Ele faz a mesma pergunta, querendo saber o que tem de especial no físico da ressonância. Ela fala, a pessoa com esse corpo sagrado é leal, confiável, atenciosa e compartilha uma grande conexão com seus mestres. Ah mano que Prota cuzão, olha o que ele pergunta, isso não parece com um corpo sagrado de uma empregada? A fada, como esperado do anfitrião, sua avaliação está correta. Ele olha para Rosinha e fala, King Yao, a partir de agora, você ficará ao meu lado. Ela fica feliz e agradece. Mano olha o que esse vagabundo fica pensando, ter uma empregada ao meu lado não é nada ruim. O líder pensa, o mestre ancestral ainda valoriza velhos relacionamentos, com isso, o futuro da King Yao será ilimitado. Muda para a imperatriz pergunta, onde está a carruagem da Fênix? Aí vemos uma Fênix com assento, e alguém fica impressionado, aí começa a falar, esse é um veículo de grau imortal lendário e está no mesmo nível de um item de grau imperador.
Lá vem o prota pensando, os tesouros do mundo do cultivo são verdadeiramente bonitos. Parando para pensar, eu nunca comprei um carro na minha vida passada. A fada notifica, detectado que o anfitrião deseja um veículo. Ela dá parabéns a ele e fala que ele recebeu a carruagem de Grau Imperador, a carruagem dos 6 dragões imperiais. Esse bicho é safado. Olha o que ele fala, já que a situação é urgente. Por que não vamos na minha carruagem? A King Yao concorda e pensa, a carruagem da Fênix Arco-Íris é rara no mundo, mas eu me pergunto que maravilha de tesouro a sua carruagem é. Aí ele ergue a mão dizendo, carruagem 6 dragões imperiais, apareça. Vemos uma carruagem com 6 dragões e 2 guardas, eles descem e dão saudação ao mestre. As pessoas da seita ficam impressionados com a carruagem dos 6 dragões. E vemos o protagonista pedindo para a Imperatriz entrar primeiro. Na próxima cena, vemos todos acomodados e o prota falando, vamos partir para a grande dinastia Seng. Muda para várias pessoas tentando segurar a matriz de segurança da grande dinastia Seng. Mostra uma pessoa dizendo, grande conselheiro, eu não vou mais aguentar por muito tempo. Mano, eu não sei se é macho ou fêmea, mas vamos continuar. Ele ou ela fala, todos, acalmem suas mentes, mesmo que isso custe seus cultivos, segurem até sua majestade voltar. Dentro da matriz, vemos várias pessoas correndo e falando que a matriz vai se romper, e manda as pessoas continuar correndo. E outras ficam, pedindo para a majestade salva eles. Aí mostra 2 pessoas e um está tentando destruir a matriz com seu poder. Vai sim com esse poderzinho aí ele vai conseguir nunca, tá é fraco esse mundo de cultivo, se fosse outra manha, o cara teria pegado o sol e tacado na matriz kkkkkk, brincadeira vamos continuar. O cara que estava tentando destruir a matriz fala, esta formação parece fraca, mas não estamos conseguindo quebrar, isso é frustrante. Vemos que ele é dos 4 generais de Xuanhui, e ele é o Jian Yunqi. O outro é a mesma coisa e o nome dele é Song Chei. Aí ele fala, eu não esperava que a Imperatriz tivesse táticas tão formidáveis. O Jian pergunta por que ele não falou isso antes. Song continua dizendo, ela reduziu o alcance para os arredores da capital, o que fortaleceu a matriz de defesa imperial. Ele começa a invocar sua arma e diz, você mantém atacando a matriz, e eu irei lidar com o resto. E o Jian concorda. Volta pro conselheiro pensa, Sua Majestade, me desculpa, isso é o máximo que consigo segurar. Volta pro Song usando o ataque Ascensão do Dragão, o ataque vai em direção da barreira, porém, vem uma áurea de espada e passa cortando o dragão. Os dois exclamam e ficam se perguntando, que áurea de espada é essa? Eles olham para cima e vemos o nosso protagonista, o prota ergue a mão, só que volta para o Jian muito puto e pergunta quem ousa interferir nos assuntos dele. Porém o Song fica pensando, 6 dragões puxando a carruagem, essa pessoa no fundo, deve ser muito forte. Aí ele fala, posso perguntar quem é você? A Imperatriz aparece dizendo, Song Chei, esse é o Imperador Wang Yang da seita espada espiritual. O Jian Yunqi vira o rosto e começa a desmerecer o prota pergunta, seita espada espiritual? Nunca ouvi falar. Deve ser uma seita bem pequena, de 3ª categoria. Depois de escutar isso a King Yao fica brava e pergunta como ele ousou desmerecer a seita espada espiritual. Mas ele não liga e diz, como uma pirralha no estágio da alma da nascente, e fala que ela não tem direito de falar perante aqueles no reino imperador. Como sempre a fada aparece dizendo, devido sua seita ter sido insultada, o protagonista foi premiado com a arte grau santo, com a técnica estrelar do céu e da terra. O prota abre um sorrisinho, aí ele pergunta, que tal vocês dois me fazerem um favor hoje? Mas o Jian fica com mais raiva e pergunta quem ele é para pedir um favor a eles. O Song começa a acalmar o Jian. Depois de acalmar o Jian ele cumprimenta o prota e começa a dizer, amigo cultivador, nós estamos aqui sobre ordens para levar a Imperatriz e Elinlan, e pedir para o prota não se intrometer nossos assuntos deles. O Wang Yang começa a soltar sua intenção de matar enquanto fala o que irá acontecer se ele recusar. A fada aparece de novo falando que, pelo prota ter amostra sua intenção de matar, a técnica do céu e da terra atingiu ao seu nível máximo de maestria. Depois de escutar isso, Song muda sua expressão e diz para o prota não culpar eles por ser impiedoso.
Volta no Prota pergunta para a fada sobre o que a técnica estrelar do céu e da terra faz. Ela fala que a técnica pode absorver ataques do mesmo reino e então refleti-los com o dobro de poder. Ele analisa a situação, porém, em seguida ele começa a provocar eles, dizendo que eles não são dignos para que ele dê o primeiro movimento, então irá deixar eles dar 3 ataques primeiro, e se eles conseguirem encostar nele, ele irá deixar eles levar a Imperatriz. Aí as duas ficam assustadas dizendo que eles são realmente fortes e manda o Prota toma cuidado. Mas ele fala para elas não se preocuparem, porque eles não irão conseguir fazer nada com ele. O Jian cai na provocação e fala que se o Prota aguentar 3 socos dele, eles irão ir embora. O Prota só concorda e manda ele vir. E em seguida o Jian manda o ataque de soco, mas bate no escudo do Prota. Ele exclama e pensa, eu usei 90% do meu poder, e desapareceu como se não fosse nada, esse cara tem algumas habilidades. Aí ele avança para cima do Prota usando 2 técnicas, o punho do deus aterrorizante, a terceira forma e o punho do dragão rompendo o vazio. Mas mesmo assim, bate no escudo do Prota e em seguida é absorvido. Aí o Prota começa a debochar dele, pergunta se isso é tudo que ele tem, e perguntando se seu reino é apenas um status. Com isso Jian começa a mudar sua energia soltando ao redor do seu corpo. Aí o Som começa a gritar dizendo para o Jian não usar nenhum movimento. Porém ele ignora e usa o encaminhamento Rei Celestial e a palma de Buda Divina. Aparece um ogro gigante atrás dele enquanto o Prota fica parado. Mas ele começa a melhorar sua técnica estrelar do céu e da terra, para o corpo da arma do céu e da terra. Vemos o ogro atacando o escudo do Prota enquanto sai feixes de luz. Porém, o Prota ativa novamente a técnica estrelar do céu, e usa o estrela celestial reverso, o poder volta todo pro Jian, e lhe destruindo, ele sai voando enquanto cospe sangue, aí o Song pega ele, mas o Jian continua falando, droga, esse cara usou algum truque. Eu me recuso a aceitar isso. KKKK normal, os cara apanha e fica dando desculpas. Aí ele pediu para tentar novamente, só que o Song manda ele não ser precipitado, seu corpo sofreu muito dano. O Prota aparece na frente deles dizendo já que o Jian já terminou, então por que o Song não tenta? Ele fica assustado e fala, obrigado amigo cultivador, por mostrar misericórdia. Nós vamos cumprir com nossas palavras e ir embora. Vemos só um feixe de luz e ele dizendo, espero pelo nosso próximo encontro, então até a próxima. Enquanto o Prota e a garotas ficam só olhando eles vazando. Aí a Kim pergunta se o Prota se machucou. Mas ele manda ela não se preocupar, e diz que tá tudo bem. Já a Imperatriz começa a elogiar ele falando que aquela técnica foi incrível. Ele só fala que não foi nada demais. Aí ela continua falando, hoje a dinastia Seng está endividado com o Prota, e ela é grata. Enquanto ela convida ele para um banquete no Palácio Imperial. Ele aceita o convite rapidamente, e então em seguida, eles descem e nas ruas as pessoas começam a correr enquanto chama pela Imperatriz. Ela começa a apresentar o Prota para as pessoas, e diz que em breve ele será coroado como o grande soberano da grande dinastia Seng. As pessoas se ajoelham dizendo, saudamos a vossa majestade, vida longa ao rei. O Prota pensa, o que exatamente é a posição de soberano? Novamente a fada aparece dando parabéns protagonista, por aceita o trabalho do povo da dinastia Seng, você ganhou pontos de mérito. Ele cerra os dentes e pergunta o que são pontos de mérito, também pergunta se ela adicionou ele em algum tipo de missão sem ele saber. Aí ele manda ela dizer a verdade, senão ele vai arrumar um jeito de desvincular do sistema. O Prota segura a fada, porém ela manda ele se acalma porque ela irá explicar tudo. Ele solta a fada e ela começa a dizer, os pontos de méritos são gerados por admiração e trabalhando para outros, fazendo boas ações, salvando vidas ou servindo o país, tudo isso ganha mérito. Ele fala, ser uma boa pessoa vai me tornar mais forte? Então para que cultivar? A fada manda ele se acalmar porque para as pessoas conseguir uma grande quantidade de mérito não é fácil, mas se for reis ou soldados de alto escalão, como são mais respeitados, eles podem ganhar mais méritos rapidamente. Entendo, então quer dizer que a Imperatriz cultiva através de méritos. A fada, não, a Imperatriz é uma rara cultivadora dupla. Aí a Imperatriz vira pergunta se o Prota não gostou da capital. Ele fica sem jeito e fala que só estava se lembrando do passado.
Eles continuam andando enquanto as pessoas gritam, vida longa, repetidamente. A Kim fica atrás pensa, o mestre ancestral é tão bonito, devo ficar ao seu lado mesmo como uma criada. Na frente do palácio, vemos as pessoas dando os parabéns à imperatriz por retornar vitoriosa. Porém, ela fala para eles agradecer ao prota, e manda eles prepararem um banquete. Ela pergunta, por que a conselheira não veio das boas-vindas? Mas a pessoa se curva dizendo que a conselheira não pode vir, porque ela usou sua força vital para proteger a matriz, agora ela tá de cama. Ela diz, por que não me avisaram antes? O velho fala que a grande conselheira está sendo levada de volta ao pavilhão secreto celestial. O prota aparece acalmando a imperatriz, fala, por que não vamos lá ver a grande conselheira? Aí ela fica pedindo desculpas por ter perdido a postura. Vemos as pessoas em volta da conselheira dizendo para ela aguentar firme. A imperatriz entrar dizendo, mestra, a sua discípula chegou tarde demais. A conselheira fala, quantas vezes tenho que dizer, me chame de grande conselheira quando estiver em público. Olha como esse prota é safado, o bicho era um preguiçoso que só queria ficar deitado, aí agora não pode ver uma mulher que já tá no ataque. Ele pensa, uma mulher tão linda morrendo assim, é uma pena. A conselheira, obrigado Sênior, por salvar Linlan e toda a dinastia Seng. Do nada a imperatriz grita mandando invocar o médico imortal para salvar a conselheira. Mas a conselheira fala que não precisa, porque nas condições dela, só se tivesse a pílula do renascimento de 9 ciclos do reino imortal superior para salvar ela. A fada aparece falando que detectou que alguém precisa de tratamento, então o anfitrião recebeu uma pílula grau supremo do renascimento de 9 ciclos. O Wang pensa, sistema estúpido, você está me arrastando para dentro disso. Devo guardar a pílula ou salvar uma vida agora? Salvar uma vida em primeiro lugar. Seria uma pena se tal beleza morresse. Aí ele fala, imperatriz não fique triste, acontece que eu tenho a pílula de 9 ciclos. Ela fica sem acreditar e fica falando obrigada. Ela pega a pílula e dá para a conselheira, ela acorda imediatamente. Ela pergunta se a conselheira rompeu um reino. A conselheira se curva agradecendo pela pílula, e também além de curar as feridas, também avançou ao estágio intermediário do reino rei imortal. Chega um servo dizendo que o banquete já está pronto. No banquete vemos as mulheres dançando para eles, e na outra cena eles já estão servindo bebidas. O prota pensa, eu não bebo álcool desde que renasci aqui, então quero saber o quão forte é isso. Mas como sempre a fada aparece falando, detectado que o anfitrião irá beber álcool, e recebe a técnica de grau imperial, técnica de Ki de dragão de vinho. Técnica de Ki de dragão de vinho, converte álcool, potência medical ou veneno em Ki verdadeiro, aumentando muito a velocidade de reação do corpo. Ele pensa, haha, agora eu posso comer e beber sem me preocupar. Aí muda para a imperatriz erguendo sua bebida enquanto fala, essa em nome de todo cidadão da grande dinastia Seng e agradecer ao imperador Wang por salvar a dinastia. Aí as pessoas começam a dar saudações ao imperador Wang. Novamente a imperatriz ergue sua bebida e fala que dessa vez irá brindar mais uma vez para o imperador Wang, que agora será da nossa grande dinastia Seng. As pessoas se assustam e diz, o que, soberano? O outro velho de vermelho exclama dizendo que isso é muito repentino. Já o cara de trás fica alegre dizendo que com isso, a grande dinastia Seng irá ter 2 pessoas especialistas no reino imperador, agora ninguém vai ousar desprezar eles no futuro. Com isso a imperatriz manda todos ficarem em silêncio e continua dizendo que já falou sobre isso com a grande conselheira e já mandou ela escolher o dia do casamento. Porém a Kim aparece saudando a imperatriz e fala que isso é um grande evento, então não pode ser apressado. Mas a imperatriz faz uma cara do que não gostou aí e começa a dizer que ela fez um juramento celestial e não pode se casar com ninguém além do prota, e ela pergunta com que direito uma mera júnior tem para se opor. Porém, a Kim fala que não está se opondo para o casamento, mas o casamento requer rituais apropriados e cerimônias. Já o prota tá bebendo e pensa, assistir 2 beldades discutindo é bem divertido, essa viagem valeu a pena. Cara, olha no que o prota pensa kkkk meu Deus. A fada aparece dizendo que detectou que o prota está prestes a se casar, então irá preparar um presente especial de casamento. Mas ele manda ela cala a boca, porque o casamento ainda nem foi confirmado ainda. Porém,
Vemos uma pessoa correndo e gritando que um grande especialista chegou. O ministro Qi Venyuan da dinastia Xuanyu e veio para uma reunião. A imperatriz fica de pé e nervosa porque eles enviaram o ministro Qi Venyuan. Depois disso, na sala do palácio, todos ficam em silêncio, mas o prota fica bebendo e puxa o assunto perguntando quem é esse ministro Qi Venyuan. A conselheira começa a explicar dizendo, a dinastia Xuanyu existe há 1000 anos. Atualmente, eles têm um imperador, 2 ministros e 4 generais, totalizando 7 especialistas no reino imperador. Aí fala que esse Qi Venyuan é um ministro de esquerda. O prota, sem se preocupar, diz que ele é só do nível imperador, então por que eles estão em pânico? Porém, a imperatriz fica de pé dizendo que esse ministro não é assustador por causa da sua força, mas sim por ser o estrategista número 1 da sua seita. Aí ela fala as coisas que ele conquistou, mas vamos pular isso porque não irá fazer diferença. O prota vai solar ele sem muito esforço. Mas em seguida ele pergunta para a fada, que reino esse estrategista está? Porém a fada pede desculpas e diz que o estrategista não está no seu alcance, e então não vai conseguir dar essas informações. O Wang continua calma e manda ela não se preocupar, porque eles irão vê-lo em breve. Eles ficam esperando por ele, porém a imperatriz se curva dizendo para o Wang sair para não se envolver com esses assuntos mundiais da grande dinastia Seng, e diz que tem medo de pagar sua dívida de hoje só na sua próxima vida. Ué, eu não entendi esse final, mas vamos continuar. A grande conselheira fala para ela não fazer isso, e diz que se ela realizar seus desejos, milhões de cidadãos da dinastia Seng vão cair em um abismo de sofrimento. Com isso a Qin chama a atenção do prota falando, esse dinastia Xuanyu não é brincadeira, por que não voltamos à seita espada espiritual? Porém ele fala que mal tomou 2 drinks e alguém veio e causa problema, isso é imperdoável. Ele vira e quando ia fala com a imperatriz, a conselheira se ajoelha pedindo para o prota ter compaixão pela grande dinastia Seng porque eles estão em apuros. Enquanto todas as pessoas se curvam diante o imperador Wang. Mas ele fica pensando, fui muito lento, agulhou e roubou todos os holofotes. Em seguida a imperatriz diz que o Wang é um convidado, então como podem fazê-lo lutar por eles? Porém, ele acalma a imperatriz, e fala que um mero ministro de esquerda não é nada para ele, então voltará em breve. Ela fica corada e diz que esse favor não tem como recompensar, então ela irá esperar pelo seu retorno. Então vemos um velho flutuando diante da matriz, aí ele fala, parece que a dinastia Seng prefere um brinde de vinho de punição ao invés de um brinde pacífico. Ele começa a usar sua técnica, harmonia e explosão de raios. Porém o Wang aparece mandando o velho esperar, ele começa a andar em cima da matriz e a obra acaba. Ah, que merda, eu pensei que tinha 9 capítulos, mas só tem até o 8, então vamos esperar pelos próximos capítulos. Espero que vocês continuem acompanhando, porque vou trazer outra obra da hora legal. Obrigado a todos e bye bye.